Olá, sejam bem-vindas. Quem vai chegando? Bom, estamos aqui então às 5 horas em ponto, né, para começar a live de hoje. Isso, podem entrando. Gente, essa semana e semana que vem são as 2 semanas de aquecimento para a jornada da psicóloga consultora, que vai acontecer na semana do dia 27. Então, nós teremos lives todos os dias de segunda a sexta em horários diferenciados. Por isso é importante, se você tiver interesse em acompanhar essas lives ao vivo, né, dá uma olhada aí no cronograma. Já tem o cronograma do final dessa semana, né, até sexta-feira, e logo a gente deve colocar o cronograma da próxima semana, ok? Então sejam bem-vindas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. Isso mesmo. E o tema da live de hoje é o caminho para eliminar essa insegurança, né, na transição de carreira da psicóloga e para consultoria. Por que eu trago esse tema? Porque é um tema muito comum aí que aparece para mim, das pessoas que têm interesse em consultoria, das psicólogas, né, que têm interesse em atuar com consultoria, mas que não têm coragem, que não se sentem preparadas, que não se sentem capazes de atuar com a consultoria. Então, se você conhece ou tem, né, alguma amiga psicóloga que também tem esse interesse, mas que tem a insegurança como um entrave, como aquilo que a bloqueia, né, para dar esse passo adiante, encaminha essa live ou encaminha esse vídeo para ela agora. Talvez ela possa se beneficiar de alguma coisa que eu vou falar por aqui, tá certo? E fiquem à vontade aí para interromper, para compartilhar, né, para a gente interagir também, ok? Gente, então vamos lá. Como eu falei, né, isso acaba sendo a insegurança acaba sendo um motivo ou um problema quando, para muitas psicólogas, quando elas não estão muito satisfeitas com a sua carreira, mas elas não têm coragem, né, têm medo de dar esse passo adiante na consultoria, para a consultoria. Então elas relatam muito esse problema do medo, da insegurança, de não ter conhecimento, de nunca ter trabalhado com empresa. Então vem todos esses fantasminhas aí, né, e eles se transformam nessa palavrinha que é a insegurança. Qual é a consequência da gente viver nessa insegurança, da psicóloga não fazer essa transição de carreira para a consultoria, podendo aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda, né? Ela acaba ficando ali onde ela está no momento, às vezes insatisfeita com o que ela está fazendo, infeliz até, né, com o trabalho atual, ou incomodada com alguma coisa, e ela acaba ficando reclamando que não é bem reconhecida, bem recompensada financeiramente, reclamando que não tem pacientes, clientes, fica se lamentando pela vida que ela leva nesse momento, só que ela não dá um passo adiante, né? Ela não faz nada para que as coisas mudem, para que seja diferente, né? Ela fica ali, naquele mesmo movimento. Na verdade não é nem um movimento, fica estagnada ali, né? Onde ela está nesse momento, vivendo as frustrações, a infelicidade, essa lamentação, e acaba sendo bem desconfortável. Só que a insegurança, ela acaba sendo, nesse caso, para essa psicóloga, maior do que o desconforto de se manter nessa situação, porque acaba sendo algo que ela tem mais resistência, ela não consegue transpor essa barreira da insegurança, né, para a consultoria. Então isso acaba deixando ela bem travada mesmo e impede ela de fazer aquilo que tem que ser feito, que é dar esse próximo passo, né? Isso também pode ser chamado de baixa autoeficácia. O que é a autoeficácia, para entender, né? Bom, é um conceito, é um termo que veio do Albert Bandura, e é um termo também central aí na teoria social cognitiva, da teoria social cognitiva.
Bandura, que é quem trouxe esse termo à tona, nessa definição, ele já dizia o seguinte, que as crenças das pessoas com relação às suas habilidades, então as crenças das pessoas com relação às suas habilidades têm um grande efeito sobre essas habilidades. Ou seja, o que eu acredito que eu tenho de habilidade ou não vai interferir realmente na minha habilidade em si ou não. É essa crença sobre a minha, o meu conhecimento, a minha competência, a minha capacidade de realizar as coisas, de eu acreditar em mim mesma, essa autopercepção. Então, a autoeficácia enquanto conceito é o seguinte, é a confiança, isso é um conceito do Albert Bandura, tá? É a confiança na capacidade pessoal, então na minha capacidade para eu organizar e eu executar certas ações, certo? Então é a minha confiança de eu realizar alguma coisa, na capacidade que eu tenho de realizar alguma coisa. Quando eu entendo que eu não sou capaz de realizar aquilo ali, eu não realizo, porque existe essa crença da minha incapacidade, né? E quando a gente olha nessa perspectiva, nós podemos entender que quanto maior confiança eu tenho, maior é minha autoeficácia. Então, melhor eu consigo realizar as coisas, eu consigo me sentir capaz de realizar as coisas, certo? Agora, o contrário também é verdadeiro, né? A autoeficácia, ela pode ser baixa. Então, quanto menos eu percebo que eu tenho capacidade de realizar certas coisas, menos eu realizo, menos desafios eu sou encorajada a enfrentar, né? E aí eu acabo ficando nesse meu momento, nessa minha estagnação, e aí a gente pode trazer estagnação profissional aqui dessa psicóloga que, por insegurança, né, por uma baixa autoeficácia, ela não dá esse próximo passo. Ela fica estabilizada aqui, às vezes infeliz, reclamando, se lamentando da vida e do trabalho, enfim, né, daquilo que está acontecendo, ok? Então, essa crença sobre as suas habilidades e as suas capacidades é que vão impactar diretamente no teu desempenho para fazer as coisas, né? Se eu acredito, se você enquanto psicóloga acredita que você é capaz de encarar esse desafio da consultoria, que vai te dar, né, ótimos ganhos também, você tem vários benefícios com a consultoria, e inclusive aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda, se você entender que você é capaz de ser uma consultora, você com certeza vai realizar isso. Agora, e aí a gente diz que você tem uma alta autoeficácia. Agora, se você não se sente capaz, não se sente segura, né? Se tem muitas dúvidas com relação a tudo isso, com certeza isso acaba vindo como uma crença que te limita a dar esse próximo passo. Aquilo que a gente fala da crença limitante, né? Aquilo que nos limita a gente de se desenvolver, de seguir em frente, de crescer na nossa carreira. Certo? Então isso é bem importante a gente entender que o nível da autoeficácia impacta diretamente no desempenho que eu tenho das minhas atividades, dos meus afazeres e inclusive do desempenho que eu tenho dos papéis que eu exerço, né, nas minhas relações sociais, enfim, na sociedade de uma maneira geral. A autoeficácia vai impactar diretamente nesse desempenho, certo? Então até aqui, ok. Muito bem, então, psicóloga, se você não se sente capaz, né, de mudar para a consultoria, de fazer essa transição de carreira ou de conciliar, de experimentar a consultoria, trazendo como uma atuação a mais dentro da sua atividade profissional, você acaba tendo essas perdas você perde de aumentar a sua renda e perde inclusive de ser dona da própria agenda. Só que mais ainda, você perde de crescer profissionalmente, certo? Então isso acaba tendo um prejuízo grande aí de uma forma geral para a sua vida, né? De você se realizar. Por que é importante, né, eu desenvolver a autoeficácia? Ela vai ser importante tanto para a minha carreira, porque se eu desenvolvo ela para a minha carreira,
eu consigo aprender mais, me desenvolver, eu consigo crescer, prosperar na carreira de uma maneira geral. Mas ela não é só importante para a minha carreira, ela é importante para a minha vida também. Né? Porque como um todo isso acaba impactando a minha vida. Não é só no trabalho que a gente precisa tomar decisões e encarar desafios. Na vida como um todo a gente precisa disso. Então a importância de desenvolver, né, esse conceito, esse sentido, esse termo aí, né, da autoeficácia é justamente para que a gente tenha aí um bom desenvolvimento na nossa carreira, mas na nossa vida como um todo. Bom, falando um pouquinho para vocês, eu queria contar um pouquinho da minha história, né, de quando eu trabalhava na clínica. Eu comecei na clínica, assim que eu me formei, eu fui para a área clínica e aí a gente empreende na clínica. Na época a gente não entende muito o que é empreender e nem se falava muito nessa palavrinha. Mas a gente tem um negócio, a gente abre um negócio. Então eu tinha lá, né, a minha sala dentro de um outro espaço aí de uma clínica com outros profissionais, mas eu sublocava ali, eu era responsável, né, pelos meus clientes, por prospectar clientes também, além da clínica ajudar, mas eu também tinha o meu papel ali. Então eu tinha que gerir de alguma forma esse meu negócio. Só que lá naquela época, essa experiência para mim, logo depois que eu saí da faculdade, ela foi muito ruim, muito negativa. Né, eu não conseguia prospectar clientes, prospectava, daqui a pouco eles começavam e aí por causa de pagamento desistiam ou começavam, continuavam, mas não pagavam. Enfim, tinha uma série de situações que a pessoa inexperiente, né, aqui, hoje com uma outra cabeça, mas naquele momento era isso que eu tinha. Enfim, eu falo porque eu acho que a experiência é importante, né, a gente saber que faz parte da vida e da história da gente também, né. Então, foi uma experiência muito ruim. Naquele momento, eu acabei migrando para a área da psicologia organizacional para eu ter mais estabilidade. Então, eu parei de empreender, que era uma coisa que eu queria muito, né? Trabalhar com a clínica, ter o meu negócio próprio, ser autônoma naquela época. Mas eu acabei indo para a organização. Então, eu fui para a psicologia organizacional e eu trabalhei muitos anos dentro de empresas, que de alguma forma me deu mais segurança. Essa tal da estabilidade, que é de ser contratada por uma empresa, ganhar teu salário fixo lá no final do mês, né, ter algo para receber assim garantido no final do mês, é algo da nossa cabeça também, claro. Por quê? Porque a empresa ela pode te demitir no momento que ela quiser, dependendo do que acontecer. Mas enfim, a gente, naquela época para mim, isso acabava sendo uma estabilidade, né? E aconteceu dessa forma e eu me identifiquei muito com a área organizacional e eu trabalhei mais de 17 anos dentro de RHs de empresas, assim, de carteira assinada mesmo. Mas sempre, o meu objetivo, eu sempre pensava assim, ok, eu quero ter uma carreira de sucesso, né? Eu quero prosperar na minha carreira, mas eu quero ter qualidade de vida. Eu acredito e eu acreditava sempre, né? Desde quando eu comecei a atuar na minha profissão, né? A ir para o mercado de trabalho, que eu poderia sim ser uma profissional de sucesso e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, né? Que não precisaria ser a qualquer custo e eu não queria que eu fosse uma profissional de sucesso a qualquer custo. Só que quando a gente trabalha de carteira assinada dentro de uma organização, você trabalha full time, então trabalha de segunda a sexta, horário comercial, às vezes tem que fazer hora extra, fazer banco de horas, enfim, né? Ficar até mais tarde. E isso acaba impactando de alguma forma as outras áreas da tua vida também, porque o teu foco maior é para o teu trabalho, né? Então essa área da nossa vida, da minha vida naquele momento, era que eu tinha mais foco. Claro, depois do horário de trabalho a gente vinha para casa, fazia as outras coisas, final de semana às vezes descansava, né? Tinha a parte do lazer, mas não era tão equilibrado. Mas eu fazia o que eu podia para buscar esse equilíbrio. Sempre pensei nessa linha, assim, e sempre trabalhei nesse sentido, né? Só que aí eu comecei a pensar, ok, empreender novamente poderia ser uma possibilidade que me daria mais essa flexibilidade, né? Esse equilíbrio, traria mais qualidade de vida para mim. Só que naquele momento ali, no meio desses anos todos que eu passei dentro das empresas, e eu transitei por 4 empresas nesse período,
naquele momento, né, no meio disso tudo ali, eu ainda me sentia muito insegura. Então eu também tive essa mesma insegurança. E por que eu tive essa insegurança? Justamente por aquela experiência lá do começo da minha carreira, que foi da clínica, que não foi uma experiência boa, né? Que eu era muito crua e a gente não aprende essas coisas quando a gente sai da faculdade, né? O que é empreender, o que a gente precisa pensar, o que é um plano de negócio. A gente não sai preparada da faculdade para isso. Então, naquele momento, eu me sentia muito insegura ainda de voltar ou de arriscar, porque na minha cabeça era arriscar essa possibilidade de novo de empreender para eu buscar mais qualidade de vida, para eu ter, né, a agenda nas minhas mãos, para eu aumentar a renda, porque eu sabia que trabalhando por conta própria eu conseguiria, né, aumentar mais a minha renda do que trabalhando só dentro da empresa, né? Se a gente contar a hora de trabalho que a gente recebe, o valor hora, ele é bem diferente, é bem mais baixo do que, por exemplo, com a consultoria, tá? E aí, o que eu fui fazendo então? Qual foi a minha ação naquele momento, né? Eu queria mudar, mas eu tinha medo. E aí eu pensei assim, bom, eu tô dentro da empresa, eu tô de carteira assinada, né? Tô com aquela tal da estabilidade, então o que eu vou fazer? Eu vou me preparando para no momento que eu achar mais adequado eu fazer essa transição de fato para consultoria. E aí eu não queria mais a clínica, porque eu gostei muito da área organizacional. E eu sabia o quanto o nosso papel enquanto psicóloga dentro das empresas, enquanto consultoria, era importante, porque eu lidava com consultores também, né? A gente contratava consultorias para atuar ali, para ajudar nesses processos que a gente não dá conta de fazer quando a gente está ali de carteira assinada, porque tem tantas outras coisas e atribuições ali que a gente precisa fazer também. Então eu fui me preparando, né? Fui buscando especializações, fui estudando, muitas coisas eu acabei ganhando das organizações onde eu trabalhava. Então as empresas investiam em mim também, no meu desenvolvimento profissional, porque também de alguma forma eu devolvi isso para a empresa. Mas além de eu além de eu usufruir desses benefícios que as empresas onde eu estava me davam, né, de pagar, enfim, alguns cursos e viagens, enfim, uma série de situações, eu também fiz a minha parte, que foi buscar essas formações, que foi buscar esse conhecimento, fiz mentorias, eu realmente fui buscar possibilidades que pudessem me fortalecer, ou melhor, fortalecer a minha autoeficácia, né? Fortalecer essa minha percepção, essa minha confiança em mim mesma, de eu conseguir me desenvolver, de eu entender que aquela experiência que eu passei lá atrás, ela foi ruim, mas eu também estava num outro momento da minha vida, né? Eu era crua, tinha acabado de sair da faculdade, então eu fui me fortalecer justamente para entender que talvez num momento para frente eu pudesse sim empreender novamente aí com a consultoria e que daria certo, né? Porque esse é o maior medo, não dar certo. Aí o que eu fiz primeiro nesse momento, né? Eu fui trazendo a consultoria no dia a dia pro meu junto, né, com a empresa onde eu trabalhava. Então eu fui conciliando o meu trabalho de psicóloga organizacional, né, ali dentro da organização de carteira assinada, eu fui conciliando essa minha atividade com a consultoria. Então eu atendi empresas à noite, né? Aí naquele momento eu também comecei a atender pessoa física, ajudando em carreira e tal, direcionamento, mas eu também atendia empresas no período da noite. Nem toda empresa te contrata para o período da noite? Não, nem toda empresa, mas eu tive, né, graças a Deus, assim, a oportunidade de trazer essa possibilidade para aquele meu momento, porque foi uma experiência bem bacana. E foi tão legal que foi dando certo. Eu fui vendo a consultoria crescer em paralelo ao meu trabalho. Mas aí lembra o que eu te falei lá atrás? Eu queria muito qualidade de vida, né? Mas eu sabia que eu precisaria passar por um momento mais direcionado para minha carreira, para que lá na frente eu pudesse colher esses frutos. Então eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite em casa, eu trabalhava à noite também. Então às vezes eu trabalhava das 6h30 ou das 7 horas até as 10h30 da noite, atendendo, né?
E isso foi ficando cansativo, mas assim, tava bacana porque eu tava percebendo que tava dando movimentos financeiros, inclusive, né? As pessoas me recomendavam para outras pessoas ou para empresas. Então isso foi fazendo um movimento bacana e eu fui vendo que ia dando certo. Então eu fui experimentando e essa experiência já foi um pouco mais positiva. Eu sabia que se eu me dedicasse exclusivamente para consultoria, depois, né, eu ia precisar investir mais tempo na prospecção de clientes, porque naquele momento ali eu nem tinha mais, né, muitas horas para poder atender mais alguém durante a semana. Mas para eu conseguir trazer mais clientes para minha carteira, né, para o meu dia a dia ali para atender, eu precisaria agir, ir atrás também. Então eu fiz inclusive formações voltadas ao negócio e não só a minha qualificação profissional técnica, né? Eu fui entender o que eu preciso para abrir uma empresa, né? Como é que eu faço um plano de negócio, qual é o objetivo que eu quero, onde eu quero chegar. Então, gente, o que eu quero dizer com essa minha história? É que isso tudo que eu fiz, e aí foi a minha ação, acabou me fortalecendo enquanto pessoa, me fortalecendo aí para a organização, para poder fazer algo, né? Para realmente mudar essa chave na minha vida, né? Da minha carreira e eu realmente fazer acontecer, tá? Então eu fortaleci essa minha autoeficácia e isso deu muito certo. Tanto é que tô aqui hoje, né, já tô com a consultoria exclusivamente em 2020. Em janeiro de 2020 eu cheguei na empresa, tinha acabado de voltar de férias e eu comuniquei, né, a minha gestora naquela época que eu sairia em abril. E em abril eu fiz a minha transição, né, e aí consegui treinar as pessoas que ficaram no meu lugar com os projetos que eu tinha lá e fiz a transição exclusivamente aí para a consultoria, onde eu estou até hoje, né, até esse momento e onde eu pretendo estar, né, por muitos e muitos anos ainda, porque é uma área que me identifico bastante, que aumentou consideravelmente a minha renda e que hoje me faz, né, me permite ser dona da minha própria agenda. Eu consigo conciliar os meus compromissos pessoais com os profissionais, organizar férias, enfim, tudo o que eu quero fazer eu consigo, eu tenho domínio, né, controle sobre a minha agenda. Então hoje isso me permitiu chegar até aqui, ok? Então eu fui trazendo, né, essa autoeficácia, desenvolvendo isso para me fortalecer e fazer acontecer. Uma coisa que é bacana é que eu percebo que quanto maior, né, mais alta a autoeficácia, né, mais alta a autoeficácia é para mim e para as pessoas, mais desafios complexos ou mais desafios que trazem grandes ganhos a gente é capaz de enfrentar, a gente tem mais coragem, né, de enfrentar. Só que aí a gente começa a pensar assim, tá, Candice, como é que eu desenvolvo essa autoeficácia, afinal de contas, né? Como é que eu desenvolvo isso? E aí eu quero trazer para você aqui 4 passos, são 4 meios que o Bandura, esse mesmo autor, né, esse mesmo psicólogo que estudou a autoeficácia, que trouxe esse conceito para a teoria social cognitiva, ele traz como meios de desenvolver a autoeficácia. Então, a primeira delas se chama experiências de maestria. O que são as experiências de maestria? São as próprias experiências que as pessoas têm, né? Então, toda a história que ela passa, toda a história de vida, a experiência que a pessoa passou mesmo, que pode fortalecer a tua autoeficácia para determinada situação ou pode reduzir. Lembra que eu falei ali antes, né, que no começo da minha carreira eu tive uma experiência negativa com o empreendedorismo? Naquele momento, essa minha experiência de maestria, ela reduziu a minha autoeficácia. Por isso eu acabei migrando para o trabalho dentro de empresas, para, né, trabalhar de carteira assinada. Ela reduziu a minha autoeficácia. Agora, a experiência que eu tive introduzindo a consultoria no meu dia a dia, junto com o trabalho que eu fazia de carteira assinada, né, conciliando essas duas atuações que eu tinha,
acabou fortalecendo, aumentando a minha autoeficácia para eu entender que eu era capaz sim de voltar ao mercado de trabalho empreendendo, né? Que eu tinha condições de fazer isso novamente, de uma outra forma, porque eu estava muito mais segura e mais preparada para fazer. Então isso são experiências de maestria que o Bandura chamou como questões, meios, né, de se desenvolver a autoeficácia. Só que quando nós temos mais experiências negativas do que positivas com relação a uma transição, por exemplo, se eu só tivesse tido a experiência lá atrás, né, no começo da minha carreira negativa com a clínica, né, empreendendo lá na clínica, muito provavelmente eu não teria tido condições de realmente empreender hoje na consultoria, certo? E aí, por isso é importante a gente olhar para os outros 3 meios de se desenvolver a autoeficácia, porque eles talvez nos ajudem nesse momento. Se as experiências não foram boas, eu preciso entender de que outras formas eu posso, né, elevar a minha autoeficácia. E aí a gente tem a segunda possibilidade, o segundo meio, que são as experiências vicárias, tá? O Bandura chamou de experiências vicárias. O que são as experiências vicárias? Vicária quer dizer substituir a pessoa, né, ou algo, a coisa, enfim. Então é quando eu observo, né, a psicóloga observa uma outra pessoa como que ela pode considerar um modelo de empreendedora, no meu caso, né, se fosse observar um modelo aí, uma psicóloga que empreende, que tem tido sucesso, que passou pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, eu identifico um modelo, né, de pessoa e vejo que ela tem sucesso hoje, eu começo a observar o comportamento dela, observar o que ela faz, observar que se deu certo com ela, pode dar certo comigo. Então, essas experiências vicárias, o Bandura, né, que é o autor aí desse, né, o que trouxe esse termo, ele entende que a gente também consegue desenvolver a nossa autoeficácia. Então, quando eu consigo ter essas observações, né, identificar esses modelos nos quais eu me identifico, né, que eu vejo, poxa, aquela pessoa ali, ela é psicóloga, ela também passou pelas mesmas dificuldades que eu, mas hoje ela está se desenvolvendo, hoje ela tem um negócio próprio, ela tem a consultoria dela, ela está bem, né? Então, poxa, eu também tenho condições, eu vou fortalecendo essa minha autopercepção, né, de capacidade para realizar um negócio, para empreender, para, enfim, entrar na consultoria, tá? Então, experiências vicárias seria o segundo meio aí de desenvolver a autoeficácia. Tem mais um meio, que é o terceiro, que ele chamou de persuasão social. Persuasão social é quando a pessoa se permite, a psicóloga, ela se permite ser convencida por uma outra pessoa de que ela tem capacidade, de que ela tem competências para fazer aquilo que precisa ser feito, para atuar com a consultoria, no caso que a gente está trazendo aqui, né, que a gente trouxe a questão da insegurança de atuar com consultoria. Então, quando ela usa esse meio de desenvolver a autoeficácia pela persuasão social, ela se permite ser convencida pelo outro de que ela tem essa capacidade, de que ela tem condições de empreender, né, de seguir, de começar a atuar com a consultoria, ok? Então ela se empodera, né? Ela se encoraja para dar esse próximo passo e vai se apropriando dessas suas capacidades, vai entendendo que isso é possível sim. Mas também temos um quarto passo, então um quarto meio, que é o estado emocional e fisiológico. O estado emocional e fisiológico também é capaz de desenvolver a autoeficácia. O que significa isso? Vamos imaginar que você empreendeu lá atrás, né? Ou quer empreender, quer começar a atuar com consultoria, mas quando você pensa enfim, fazer abordagem na empresa, você já começa a ficar toda arrepiada, já vai para o banheiro que dá dor de barriga, já sua frio, né? Tem uma sensação fisiológica, né? Tem essas sensações fisiológicas negativas, isso acaba reduzindo a autoeficácia. Agora, se isso, né, se ir para o cliente, falar com o cliente, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele estresse normal ali,
mas dá aquela sensação gostosa de, opa, eu tô conquistando alguma coisa, eu tô conseguindo dar esse próximo passo, essa sensação boa de capacidade de realizar, isso já eleva a sua autoeficácia, tá? Vamos dar um exemplo bem simples aqui, tirando um pouquinho da consultoria. Vamos pensar no seguinte: a pessoa vai voltar para a academia, tá um tempo afastada, não faz um exercício físico há tempo e vai retomar a academia. Quando ela começa na academia, né, fez os exercícios lá, no outro dia ela tá toda dolorida, né, ela tá, enfim, cansada. Esses sentimentos, essas sensações, essas emoções ali, tanto fisiológicas quanto emocionais, podem ser negativas para ela e ela pensar assim, não adianta, a academia não é para mim não. E ela não vai mais, então reduz a autoeficácia dela. Agora, se ela tem as sensações de bem-estar, né, que a própria atividade física ela provoca, né, de forma hormonal no nosso organismo, sensação de bem-estar, reconhece que aquela dorzinha ali, é o músculo que está se movimentando, que está despertando, acordando, ela já tem uma outra sensação positiva. Isso aumenta a autoeficácia dela e faz com que ela volte no outro dia para a academia e no outro dia e que ela comece, né, trazendo esse hábito para a rotina dela, tá? Então, esses estados emocionais e fisiológicos vão interferir de alguma forma, tá? Eles vão impactar também na questão da autoeficácia, para mais ou para menos, né? Então, são meios de desenvolver que a gente pode pensar, tá? Quando eu estou nessa situação de ir para a consultoria, o que vem, né? O que passa no meu corpo? E como é que eu posso significar essas emoções, né? Essas reações fisiológicas? Se eu significo isso ou ressignifico de uma forma positiva, como ok, é um desafio, vamos em frente, né? Eu sou capaz, eu tenho coragem, isso acaba me fortalecendo. Agora, se eu não consigo fazer esse movimento, com certeza a minha autoeficácia baixa, tá? Então é importante a gente pensar sobre isso também. Muito bem, gente, é isso aí. Agora, uma coisa importante aqui que eu queria deixar para a gente ir finalizando é: se a insatisfação com a sua atividade atual, né, com a sua carreira no momento, no dia de hoje, ela tá grande, ou se você busca a insatisfação, ela acaba sendo mais financeira e você quer aumentar a sua renda, você quer ter mais qualidade de vida, ser dona da própria agenda, o que eu te sugiro é desenvolva a sua autoeficácia, fortaleça ela para reduzir a sua insegurança e você se sentir capaz de realmente, né, inserir a consultoria no seu dia a dia e poder usufruir desses benefícios que ela te traz, né, que é aumentar a renda, que é ser dona da própria agenda, mas isso são os benefícios macro. Os micros estão dentro desses, né? Olha quantas coisas a gente pode fazer quando a gente aumenta a renda e é dona da própria agenda. E se você realmente tem interesse nesse assunto, eu também tenho um convite para te fazer. Na semana do dia 27 ao dia 31 de março, vai acontecer a jornada da psicóloga consultora. Nessa jornada eu vou te mostrar o caminho para aumentar a renda e ser dona da própria agenda com consultoria, com 3 aulas exclusivas totalmente gratuitas e online, só que é para um grupo exclusivo também fechado aí de psicólogas, né? E para isso, por causa disso, e só essas psicólogas vão receber essas aulas, por causa disso, você precisa se inscrever. As inscrições abriram essa semana e o link para se inscrever está aqui na bio do Instagram, tá? Então, se você tiver interesse, não deixa de fazer a sua inscrição agora para não perder nenhum minutinho aí dessas aulas que você vai receber nesse grupo fechado de psicólogas, ok? Gente, no mais é isso. Agradeço a companhia, né, de vocês aqui nesse momento. Desejo um ótimo fim de tarde e a gente se vê amanhã novamente. Amanhã a live é 1h da tarde, tá bom? Então te encontro por aqui se você conseguir assistir ao vivo. Até mais!